Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à palestra com a Sueli Quaresma sobre como se conhecer melhor através do Enneagrama, né? E antes da gente iniciar a palestra, eu vou apresentar a Sueli para vocês, para quem não conhece, ainda não teve contato com ela, conhecer um pouquinho sobre quem é a Sueli. Então, a Sueli, ela é educadora e terapeuta. E ela trabalha, como ela estava falando aqui antes para vocês, né? O carro-chefe dela é o Enneagrama. E hoje ela veio compartilhar esse conhecimento com vocês de uma forma que vai ser leve e, ao mesmo tempo, uma riqueza de informações muito grande. Então, pessoal, para a gente iniciar, Sueli, se você puder falar um pouquinho sobre você, como você chegou ao Enneagrama, né? Eu vou pedir para o pessoal agora, então, fechar o microfone. Quem precisar escrever, escreve pelo chat. E depois a Sueli vai tirando dúvidas de vocês. Ela vai liberar um tempo. Quem entrou depois que a gente conversou sobre isso, então, agora está sabendo. Só para não influenciar na gravação, tá, gente? Porque senão fica dando foco nos barulhos, nas interferências, tá? Mas qualquer dúvida, eu estou de olho aqui no chat e depois a Sueli vai abrir para dúvidas. Sueli, então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade em vir trazer esse conhecimento para a gente. Vou deixar agora, então, com você e seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada às minhas colegas aí do curso de Constelação Familiar. Obrigada por quem teve o interesse em participar desse momento aqui, se interessou pelo conteúdo, está aqui nesse horário. Um abraço grande aí para as pessoas de Portugal, que moram tão longe, mas moram também no meu coração. Um agradecimento aí aos meus seguidores de Instagram, né, espalhados aí pelo mundo todo, parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos, né? Sejam todos bem-vindos para um assunto que eu gosto muito, que é encantador. A gente entra nesse mundo do Enneagrama e não sai mais, né? O título dessa palestra, quando a gente ficou pensando, né? Qual seria o título chamativo para abordar o Enneagrama? E o título foi Como se conhecer melhor em qualquer idade à luz do Enneagrama. Por que qualquer idade? Uma alusão, gente, aos setênios, aos ciclos da vida. De 7 em 7 anos, a gente vai fechando uma etapa e vamos abrindo outra. Então, eu queria que vocês pensassem numa linha do tempo. Qualquer idade que vocês estejam hoje, vão fazer aqui comigo uma retrospectiva. De 0 a 7, primeira infância, quais foram as interpretações que vocês tiveram dessa fase da vida? Então, registrar isso, pontos marcantes, né? Porque o que acontece na infância não fica na infância. Vem com a gente para o mundo adulto, né? E daí as questões mal resolvidas do passado. E quando a gente tenta lembrar, e a gente escreve nessa linha do tempo, a gente, como adulto, pode olhar com carinho e trabalhar essas questões que podem em qualquer fase, né? Depois a gente tem lá a segunda etapa da vida, né? Puberdade, de 8 a 14, grandes transformações também, tanto para a menina quanto para o menino, no menarca, as mudanças corporais, as habilidades, né? Emocionais. Então, a gente faz perspectiva nessa fase. Depois 15 a 21, mais organização de força, até o 25, essa fase da adolescência é uma personalidade. É aí que a gente está com o ego aflorado, que a gente está com a personalidade aflorada, que a gente é o que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, a manifestação das nossas luzes, das nossas sombras estão em evidência nessa fase da vida. Depois a gente vai tendo umas cacetadas, a gente vai tendo umas alegrias e a gente vai se moldando aí no decorrer da vida. Entramos nessa fase adulta, né? E dessa fase adulta a gente precisa se melhorar, se lapidar, né? Para que a gente chegue lá na melhor idade, nessa envelhecência, na terceira idade,
com saberes e sabores acumulados, né? Então, em qualquer idade, qual é a melhor ferramenta para a gente colocar esse farol para dentro e nos conhecermos melhor? Gente, eu trabalho na educação há 25 anos, eu conheci muitas ferramentas de autoconhecimento. Mas quando eu conheci o Enneagrama, para mim foi assim, é o melhor instrumento, é o melhor sistema para a gente tirar um tempinho de olhar para dentro. E ele tem tem toda a possibilidade de você se reconhecer e se desenvolver. A beleza está aí. Não é só se reconhecer, ah, eu sou assim. Não, não basta você ser assim. Você pode melhorar. E é essa a intenção, que a gente seja cada vez melhor, né? Bom, durante a semana eu fui fazer um esquenta lá no meu Instagram, eu fui colocando algumas coisas, fazendo uma alusão a esse nosso encontro de hoje. Eu coloquei um dos posts que perguntava ou afirmava para vocês o que esperar dessa palestra de hoje, o que esperar desse encontro, né? Mas eu vou apresentar para vocês o símbolo do Enneagrama, uma breve história e dois pontos importantes, né? Estudar Enneagrama tem muitos temas, gente. Eu escolhi dois. Talvez os dois que realmente, no início, te dão uma base para você querer, para você desejar se aprofundar em outros momentos. Que é, primeiro, conhecer o centro de inteligência, o centro de energia. Depois, você conhecer os seus próprios instintos, né? Então, a gente trabalha símbolo, trabalhamos uma breve história de como que surgiu essa ferramenta, centro de inteligência e instinto. Até no final desse encontro, provavelmente vocês vão estar se identificando aí com um tipo ou com outro, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que é o Enneagrama. Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Esse é o desenho, essa é a figura do Enneagrama. Um círculo, figuras geométricas, um triângulo e uma êxade, que são essas linhas que ligam um ponto ao outro. É como se você saísse do ponto 1, passeasse aqui por outros pontos e voltasse para o seu ponto de origem. E o que significa essas figuras geométricas para o mundo do Enneagrama, né? O círculo é a lei do um. Todos somos um. É a unidade, é a totalidade, né? É uma aliança, não tem princípio nem fim. Por isso que não tem nenhum número, nenhum tipo do Enneagrama que é melhor ou pior do que o outro. Todos estão, todos com a sua personalidade. Todos somos um. Temos um pouquinho de cada, mas uma predominância também. Depois a gente tem um triângulo, a força do 3, a manifestação da criação. E aí a gente pode pensar nas forças, né, que vêm contra a dualidade, contra a polaridade, sempre um terceiro elemento para dar essa vibração maior de resolução, sabe? Então, o 3, o que vai lembrar para a gente, né? Em várias coisas da vida, a força passiva, ativa, realizadora, no tempo verbal, passado, presente, futuro, altura, largura, profundidade, tem tanta coisa que vem de 3, né? Na espiritualidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, dentro do próprio sistema do Enneagrama, né? 3 instintos, né? 3 é a tríade do conhecimento, né? Então, a gente vai trabalhando o tempo todo 3 instintos, 3 centros de inteligência. Então, esse número 3 é muito forte, é um poder, assim, de manifestação, de criação. E a êxade, esse movimento dessas linhas aqui que entrelaçam, né, que ligam um ponto no outro, é para mostrar que essa ferramenta não é estática, é movimento, é transformação, é transcendência. Então, isso aqui é a figura do Enneagrama. É o desenho. Enéia, 9, grama, figura, ponto, né? Imagem. E a figura toda, ela completa, quando a gente olha para esse símbolo, a gente entende que é um enneagrama, uma figura de 9 pontas. Mas cada vez que a gente olha para esse símbolo, um monte de informações, um monte de sabedoria está contida aqui nesse desenho, né?
Até aqui tá tudo bem, Fernanda? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo entendendo bem isso daqui? Sueli, o pessoal está falando que está dando um pouquinho de microfonia à sua internet. Será que você está com fone? Não, não estou usando fone de ouvido, é porque aqui choveu muito, gente. Deve ser por isso. Deve ter Mas dado está uma todo mundo entendendo, desaquecida. gente? Porque essas Vocês coisas de estão conseguindo internet entender? acontecem. Tá tranquilo? Tá bom, Tá dando tá para dando, entender? tranquilo, Então tranquilo. tá Firme, bom. então? Sim. Agora tá bom. Então tá, então vamos lá. Dentro dessa figura tem os números. Os números são os tipos do Eneagrama. Então, a gente vai ter o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, até 9. Cada tipo desse aqui tem uma marcação forte, então tem um nome mais usual, né? O tipo 1, vários autores o chamam de perfeccionista. Aí vocês já vão olhando para vocês mesmos. Será que eu sou assim, muito perfeccionista, metódico, disciplinado, muito tradicional? O dois é considerado o generoso do Eneagrama, o altivo, o amoroso, né? Então, assim, quem é que se identifica com esse jeito de ser? O prestativo, o amável. O três é considerado o realizador do Eneagrama, o performático, o vencedor. O 4 do Eneagrama, o diferente, o único, o profundo, o original. O 5 do Eneagrama, o pensador, o analítico, o observador. O 6 do Eneagrama, o planejador, o precavido, o responsável. O 7 do Eneagrama, o otimista, o entusiasta, o generalista. O 8 do Eneagrama, poderoso, rochedo, chefão, corajoso, protetor. O 9, mediador, conciliador, pacificador, consensual. Então, vários autores, estudando o padrão de comportamento, pegou um ponto forte, uma característica forte, e foi juntando essas características nesses números aqui, que a gente está conhecendo como Eneagrama das personalidades, né? Bom, vamos falar. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela para ficar mais fácil, que eu acho que o visual pode ajudar vocês a compreenderem melhor, né? Deixa eu ver aqui se eu já consigo compartilhar. Aliás, Sueli, antes de compartilhar, acho que eu vou falar do centro de inteligência. Aí já fico mostrando para vocês os 3 tipos aqui, ó. O 891, vocês estão vendo que a cor está diferente? Aqui, olha, eu tenho um centro de inteligência, que é dos instintivos, das pessoas que estão muito focadas no tempo presente, no aqui, no agora, na resolução de problemas, né? Elas são trabalhadas no instinto. É como se a força delas, a energia, fosse corporal. São pessoas que sentem muito no corpo, é uma energia visceral. Como se você pegasse assim, 4 dedos abaixo do umbigo e ali está canalizada a sua energia. A cada situação nova, as pessoas do 891 reagem com o corpo, percebem com o corpo. Então, são pessoas assim, focadas no presente e instintivas, práticas do aqui e do agora. Tem uma emoção que rege aqui por trás, que talvez vocês já viram lá no Divertidamente, esse bonequinho aqui, olha, quem sabe o que significa esse bonequinho? Quem já assistiu esse desenho Divertidamente? Põe no chat para eu ver aí se vocês já sabem que desenho que é esse, o que significa essa carinha aqui, ó, esse raiva, né? bonequinho. Raiva. No Divertidamente, o episódio da animação vai trabalhar as emoções e aí tem um bonequinho para representar cada uma delas, né? O tipo 891, do centro de inteligência dos físicos, dos práticos, dos instintivos, tem a raiva como pano de fundo. Mas não é uma raiva igual para os 3, não, gente. Nada no Eneagrama é igual para todo mundo. Tudo tem uma especificidade. Por isso que não é fácil a gente fazer a identificação do tipo, porque vai ter a especificidade de cada um. Então, o 8, como é que ele lida com a raiva? Ele põe para fora, né? Ele põe para fora, aquela pessoa de estupim curto, que não deixa para depois. O evento aconteceu, ele coloca esse sentimento para fora, até mesmo intimidando as pessoas, né?
O 9 neutraliza essa raiva, né? Ele tem a raiva, mas como ele é um mediador, um pacificador, ele não quer causar conflito, então ele acaba deixando essa raiva neutralizada. Mas como é raiva, gente, tem um momento que ela vem para fora, não tem jeito. Por mais que eu tente neutralizar, essa raiva vai vir. Então, o 9 é um pouco agressivo, passivo, meio que ele juntasse essa raiva e de tempos em tempos essa raiva tem que sair, ela tem que ser esvaziada. E o 1, ele põe a raiva para dentro, né? Porque ele é muito perfeccionista, ele é muito certinho, e a raiva, na concepção dele, não é um sentimento bom, não é um sentimento agradável, então ele não deve ter. Ele tenta engolir essa raiva, mas faz o efeito panela de pressão, né? Você engole a raiva, uma hora uma coisa pequenininha vai ser a gota d'água e a explosão vai acontecer, porque a raiva está aqui, olha, por trás do comportamento dos instintivos, dos práticos, dos que vivem no aqui e no agora, e por trás vai ter esse sentimento. Outro grupinho, a gente fala muito de 3 no Enneagrama. Outra tríade, a tríade dos emocionais. O 2, o 3 e o 4. São os emocionais do Enneagrama. O que está de sentimento? A tristeza, né? Ou a vergonha, como alguns autores preferem colocar, né? Porque são pessoas que estão focadas nos relacionamentos. E o tempo verbal dessa turminha aqui é o passado. Então, toda vez que a gente olha para trás, se decepciona com alguém, se decepciona com você mesmo, se arrepende de alguma coisa, qual o sentimento que vem? Vergonha ou tristeza, né? Então, 2, 3 e 4, eles lidam com a emoção da tristeza também de forma diferente. O 2 canaliza essa emoção dos sentimentos olhando para fora. Ele olha para os outros, né? E aí ele minimiza o olhar para ele mesmo. O 3, ele tenta neutralizar, ele tenta até disfarçar o excesso de sentimento que ele tem. Você nem reconhece o 3 como um 3 sentimental, né? Ele desconecta da emoção. E o 4, ele põe o farol para dentro. Então, ele vai realmente reconhecer a sua tristeza, vai reconhecer a sua decepção, vai reconhecer as suas emoções e vai lidar com elas de forma intensa. E tem outro grupo, um grupinho do mental, dos mentais. 5, 6 e 7. Esse grupo aqui já está lá na frente, eles são os futuristas, é os que pensam no depois, no futuro. E aí eles têm como sentimento de fundo, como emoção de fundo, o medo. Vocês já viram esse bonequinho também, gente? Medo. E da mesma forma como as outras tríades, o 5 vai ter um medo para dentro. É como se ele se escondesse, se ele fosse o observador e ele olhasse para o mundo de fora, mas ele não quisesse participar, porque ele tem medo. O 6 já é diferente, ele olha para esse medo, ele antecipa o que pode acontecer e ele fica super precavido, porque ele vai antecipar os piores cenários para que isso não aconteça, e dessa forma ele lida bem com o medo. O 7 tem tanto medo que ele não olha para o medo, ele foge do medo, ele não encara o medo e o mecanismo dele é achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo no final, por isso que ele é tão positivo assim, né? Então, pessoal, olhando para a figura, a gente está conversando só olhando para o símbolo. Nesse símbolo eu já tenho o círculo, para nos mostrar que somos um, o triângulo para falar da criação, da força, e a êxade dessa capacidade de transformação, de transcender, de movimento. Depois a gente vê os centros de energia, né? O centro de energia físico, que é essa turminha que está aqui, 891, se a gente fosse fazer um trabalho de grupo, todo mundo que se vê muito no físico, muito no aqui e no agora, muito com essa raiva, vai para aqui, ó, para esse grupo dos físicos. Os mais emotivos, que sentem tantas coisas primeiro e que reagem conforme esse sentimento, vem para cá, ó, tríade dos emocionais. E o outro grupo que é mais racional, que é mais analítico, que pensa no futuro, que antecipa as coisas, está aqui nesse grupo dos mentais. Por aqui a gente já começa a ver. Nós temos os 3 centros de inteligência, todos nós temos, mas na hora que a gente tem uma situação para se posicionar, um deles vem na frente.
Ou vai vir o físico, ou vai vir o emocional, ou vai vir o mental. Como que eu coloco isso para ficar mais fácil para vocês entenderem? Coloco numa reguinha, olha. Pensar, agir e sentir. Vocês podem fazer isso, olha. Escreve aí no papelzinho esses 3 verbos e vai fazendo a sequência deles que vocês mais usam. Quando tem uma situação nova, um gatilho, o que você faz primeiro? Desassocia da questão e pensa no assunto para escolher a melhor estratégia? Ou você sente, se emociona, vai lá e faz para resolver, né? Já vai lá para resolver as coisas. Então, pensar nesses 3 verbos aqui é a gente começar a se posicionar dentro do Enneagrama. Eu penso primeiro, então eu sou mais mental. Eu sinto primeiro, depois é que eu vou fazer as coisas, então eu sou mais emotiva. Eu faço primeiro, depois é que eu vou ver o que vai dar, né? Eu vou na resolução do problema, no imediatismo, no agora. Então, eu sou mais do físico. Então, isso aqui pode ajudar a gente a começar o processo de se ver dentro da figura em qual centro de inteligência, qual centro de energia que eu acho que tem predominância nas minhas escolhas, né? Então, esse é um primeiro indicador, a gente já começa a se posicionar. O fato é que nós temos os 3, porém, um pode nos sequestrar, um pode falar mais alto, um pode estar governando a vida da gente. O que a gente precisa fazer? O equilíbrio, né? O tempo todo tentando nos equilibrar. Qual que está muito? Qual que está no meio? E qual que eu não estou trabalhando com ele, né? Então, nessa questão dos equilíbrios, a gente vai melhorando o nosso jeito de ser, né? Tá claro até aqui, gente? Centro de inteligência, centro de energia. Vocês já começam a se ver aí no trabalho de grupo. Se vocês vão ficar no grupo dos mentais, no grupo dos emocionais ou no grupo dos físicos. Meio que identificação rápida, só para começar uma conversa, né? E agora sim, eu vou compartilhar com eu ativa, vocês. já percebi. Eu fiz o teste lá no seu e-book que eu disponibilizei lá no grupo pessoal e deu o 8. E Tipo deixa eu 8? falar uma coisa para você, mas é normal também a gente tem um que predomina, mas as outras características também estão presentes na gente, é isso? Uhum, é isso, Fernanda. Todos nós temos um pouquinho de cada, mas vai ter um que vai me pegar, né? Meio no meu inconsciente ele vai falar mais alto, né? E aí nós vamos descobrir com qual que a gente se identifica mais antes de bater o martelo, né? Então, vou compartilhar com vocês aí, vamos ver se vai entrar. Entrou aí a tela para vocês? Todo mundo tá vendo? Entrou, Sueli. Sim. Tá? Tá. Então, aqui o título a gente já fez. Vamos para os referenciais teóricos, pessoal. Como é que surgiu essa história de enneagrama no nosso mundo atual, né? Como é uma teoria milenar, tem mais de 2.000 anos que se fala enneagrama, que estuda enneagrama, mas como é que essa história começou? Eu não vou aprofundar com vocês, eu vou dar um flash aqui de como é que foi essa história. Em século IV, o Evagrio era um monge e ele fazia peregrinação no deserto. Imagina que ele queria levar uma turma para o deserto, para quê? Meditar, orar, se conectar com Deus, fazer aqueles retiros, né, que a gente volta melhor. Porém, escassez de água, escassez de comida, não tinha um sono reparador, porque não tinha o conforto para dormir. As pessoas que estavam lá começavam a se afastar do propósito, né? O propósito principal que era esse, meditar, orar, se conectar com o divino. E ele começou a ver algumas reações contrárias a esse propósito. Tinha gente que ficava com raiva, ficava com fome, com sono, ficava com raiva. Ontem a raiva vinha e aí ficava criando aquele clima desagradável entre o grupo. Outros queriam ajudar todo mundo, mas não recebiam ajuda de ninguém. Outros cuidavam da própria imagem. Outros se isolavam. Outros tinham medo de tudo, o que poderia acontecer de ruim naquele lugar, né? No deserto. Outros queriam ter o controle da situação. E aí o Evagrio foi separando esses grupinhos pelas reações que eles estavam tendo no momento de estresse, e muito tempo depois, as descobertas do Evagrio foram
conectadas com os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Daí a grande contribuição do Evagrio, colocar para a gente a nossa sombra, né? Que todo mundo é muito bom, até que a gente pise no calo, né? Quando pisa no calo, vem aí a reação, que é um dos pecados capitais, né? Muitos anos depois, vem um mestre espiritual grego armênio chamado Gurdjieff, e ele vai também fazer uma peregrinação lá para o lado da Ásia Menor, justamente onde o Evagrio tinha feito lá os trabalhos dele, e ele traz o Enneagrama para o Ocidente. Ele é que apresenta essa figura para o Ocidente com outra metodologia. Lá para o ano de 1950, vem um psicólogo boliviano que articula o que tem na psique humana e a sua transcendência, esse lado mais espiritual. Depois, mais recente da gente, o Cláudio Naran, um psiquiatra chileno, ele cria um grupo de estudos denominado Buscadores da Verdade. Isso na tradução em português, né? A gente tem outras traduções, mas em português significa mais ou menos... Esse grupo de estudo é Buscadores da Verdade. E ele, com esse trabalho que ele fez, baseado lá no Evagrio, lá no Gurdjieff, lá no Oscar Ichazo, ele conseguiu disseminar o Enneagrama para o mundo todo. Então, daí é que vem, olha, não é de agora, é muita gente estudando e acrescentando algo mais nessa simbologia. E hoje? Hoje, eu sou estudante de Enneagrama, eu acho que você eternamente aprendiz de Enneagrama, todo mundo que entra, a gente entra e vira eterno estudante de Enneagrama. Mas como que o Enneagrama entrou na minha vida, né? Há um tempo atrás, eu me permiti um período sabático, né? Que é quando a gente quer mudar de carreira, e aí a gente dá um tempinho para pensar, né? E aí eu queria sair da educação. E tinha alguns livros que estavam na minha estante, embora eu seja uma leitora, eu não havia lido. Um deles era esse aqui, olha, O Elefante no Escuro, que está aí com vocês. Gente, o livro autografado pelo autor em 2003. Pensa bem, o Enneagrama entrou na minha vida em 2003. Quase 20 anos depois é que eu vou me entusiasmar, me encantar, me especializar com os ensinamentos do Enneagrama. Olha que interessante, tudo tem a época certa. Às vezes você aceitou o convite para conhecer essa ferramenta agora, porque é o seu momento. Às vezes você vai passar por esse encontro, vai colocar na gaveta o que aprendeu, e daqui a 5, 10 anos vai falar assim, gente, teve uma figura que mexeu comigo, deixa eu ver melhor isso. Deixa eu olhar de novo para isso, né? Então, lá no Instagram, eu também coloquei O Elefante no Escuro enquanto um conto. Eu fiz até um podcast, né? Depois, quem não teve a oportunidade de ouvir, escuta, e a partir desse podcast eu vou fazer um sorteio para vocês. Mas é um livro, assim, excelente. Depois eu fui ler do Padre Domingos Cunha, Quem é você à luz do Enneagrama? Gente, imagina o Enneagrama da espiritualidade. Aí eu fui fazer um curso com o Padre Domingos, e isso mudou a minha vida, né? Porque, assim, é tanto ensinamento, é tanta sabedoria, é tanta transmissão de qualidade de vida, que a gente se encanta, mas se encanta muito. Então, esses 2 livros foram os marcos para a minha entrada no mundo do Enneagrama e para o meu desejo de fazer a minha transição de carreira. Gente, eu queria sair da educação. Eu estou virando o quê? Professora de Enneagrama. Então, olha como é que é interessante isso, né? Às vezes a gente quer fazer um movimento totalmente diferente da sua formação e a vida te coloca um presente. E nesse presente você vai dar continuidade àquilo que você sempre fez, né? E agora você vai fazer de uma outra maneira. E aí tem outros livros muito interessantes, outros autores mais atuais, que são meus livros de cabeceira, e tantos outros que eu não posso nem mencionar aqui, né? Mas é uma literatura vasta. Momentinho, Sueli, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, que tem um áudio aí que está dando microfonia, pessoal, por favor. Senão a gente não entende o que a Sueli está falando. Obrigada. Ok? Bom, então, de literatura, de referência bibliográfica, de
primeiras obras, estão aqui alguns que eu separei para vocês, que eu acho que é a fundamentação teórica de uma sabedoria que está buscando aperfeiçoamento ao longo do tempo, né? E se já tem 2000 anos, né, gente? É muita coisa, e muita gente envolvida com essa sabedoria. Bom, centros de inteligência, que eu já falei com vocês, os instintivos, os emocionais e os mentais, a gente começa a se ver dentro dessas tríades, buscando o quê? A tríade dos instintivos, no fundo, está buscando autonomia. A tríade dos emocionais está buscando segurança, aliás, dos mentais, está buscando segurança. E dos emocionais, que é muito relacional, está buscando atenção, né? Então, aqui, centro de inteligência, olha para dentro de você, vê a predominância, é a raiva, é o medo, é a tristeza, embora a gente tenha todos, mas o que que lá no fundo você está buscando? Faz o que você faz para quê? Para ter autonomia, para ter segurança, para ter atenção? Qual é o sentimento que está lá no fundo para ser diagnosticado? Porque às vezes a gente sente, mas nem sabe o que está sentindo, né? Então, a tríade os centros de inteligência é para a gente começar a se posicionar numa dessas tríades para a gente depois olhar com qual desses tipos eu me identifico mais, né? Bom, dito isso, os centros de inteligência, os centros de energia, tem mais uma tríade muito significativa para quem gosta do Enneagrama, para quem quer se conhecer melhor, que são os instintos. Gente, todos nós temos os 3 instintos. Olha as tríades aí de novo. Social, autopreservação e sexual. Nós nascemos com esses 3 instintos. O que que acontece? Ao longo da vida, lá no auge da personalidade, a gente deixa um deles falar mais alto. E aí eles ficam desequilibrados, né? Eles se desequilibram, eles ficam desarmoniosos, né? E quando a gente olha para esses instintos e a gente identifica qual é que está o meu dominante, qual é que está o meu normal e qual é que eu não estou olhando para ele, o meu processo de mudança já começa por aí. O meu processo de mudança rumo à conexão com a minha essência começa quando eu aceito que eu preciso de ter os 3 instintos harmonizados. E eu não os tenho, muitas vezes, porque eu fico no excesso, né? Então, o que que é? O que que significa o instinto de autopreservação? O próprio nome diz, a necessidade da gente se preservar. Eu comigo. As pessoas que têm um instinto de autopreservação dominante, elas têm uma preocupação muito grande, elas gastam muita energia, muito do tempo delas, elas estão focadas na segurança, na organização, na pontualidade, em seguir as regras, tem aversão a riscos, né? Muito cuidado com a saúde, aquela pessoa que obedece mesmo o médico direitinho, possui controle financeiro, isso é até bom, né, gente? Tem controle financeiro, segurança, estabilidade, cuidados pessoais, todos ok, domesticidade, tudo dentro de casa está ok, recurso para os imprevistos, essa pessoa cuida. O que que acontece? Quando é demais, não sobra energia para cuidar dos outros 2. Fica só na autopreservação, fica só no 1 a 1, eu comigo cuidando dessas coisas, né? Aí é que tá, gente, quando a gente olha para o instinto, a gente olha, ele tá normal, tá tranquilo, eu tô fazendo o suficiente, eu tô cuidando bem de mim, da minha família? Tá ok. Ou então, ele tá esquecido? Ele está reprimido porque vai ser o contrário. Se eu não cuido dele, eu vou ser uma pessoa desorganizada com as minhas coisas, eu não vou ser pontual, minha alimentação não vai ser balanceada, meu sono não vai ser reparador, matricula na academia e não vai, porque não tem essa preocupação com a saúde, né? É uma pessoa descontrolada financeiramente, fica irregular nas suas obrigações, né? Se não conseguiu votar até hoje, não justificou o voto. Se o passaporte já venceu a data, até hoje não foi lá atualizar. Carteira de motorista, se está vencida, nem lembrou que está vencida. Então, uma pessoa que realmente ela não cuida da autopreservação. É zero, né? Ou então muito pouco. Vamos dar um exemplo aqui, como se fosse uma caixa d'água de 900 ml, que a gente precisasse dividir para esses 3 instintos, subestações. O que que acontece? Quem abriu a torneirinha da autopreservação encheu
o instinto de autopreservação. Deixou um segundo lá razoável, quando foi colocar água no terceiro, já não tinha mais água. Foi muito pouco ou não foi nada. Só para vocês entenderem como é que nós estamos com relação aos nossos instintos. Está muito, está normal ou está pouco? Para vocês pensarem. Autopreservação, eu comigo. Instinto social, o próprio nome já diz. Instinto social, eu e o grupo. O trabalho de equipe, a participação, essa preocupação com o coletivo, o envolvimento com o social, né? A união, a imagem do grupo, ser protagonista, ter uma posição de liderança, muito político, né? Busca poder, é idealista, tenta amenizar os conflitos do grupo. Então, é aquela pessoa, gente, que tem uma agenda social cheia, desde o condomínio até os centros de pastorais, a comunidade. Ele entra com prazer nas causas sociais. Então, é uma pessoa que gosta do grupo, se energiza nos grupos. Precisa de ter lá um papel no grupo, não basta ser seu membro, não. De repente, é líder de algum grupo. Então, é um instinto social muito forte. Se é muito, os outros dois vão deixar a desejar. É muito forte isso. Então, a pessoa nem fica em casa. Se você quer fugir dela, você vai na casa dela, que ela não está lá. Ela não cuida da família, ela não cuida dela mesma, porque o tempo todo ela está ocupada com esse monte de compromisso social. Ela está envolvida nos grupos. Por outro lado, se a gente não tem esse instinto desenvolvido, eu vou ter o quê? Um antissocial, uma pessoa que não quer sair de casa, né? Nesse momento de lockdown, deve ter adorado, porque não tem que sair de casa, não tem que encontrar com ninguém, e a pessoa sente bem em não se encontrar, em não interagir. E aí pode ter vários problemas no campo pessoal e no campo profissional. Quantas vezes a gente entra numa empresa porque o currículo é muito bom, a competência técnica é muito boa, mas não fica, porque não tem essa habilidade social, não sabe trabalhar em equipe, não sabe conversar com o grupo, não sabe diminuir os conflitos, né? Então, o instinto social, ele é importante, né? Ele é muito importante, mas ele não pode ser muito e ele não pode ser descuidado. Ele tem que ser no tempero, no tempo certo, na medida certa. E o último instinto, que ele é tão interessante, que a gente chama de instinto sexual. Tem a ver com sexualidade? Tem, com as parcerias que a gente faz na vida. Mas nesse caso aqui, é a conexão um a um, que pode ser mãe e filho, pode ser duas amigas, pode ser duas pessoas que se conectam por uma atração, né? E pode ser uma atração não física, uma atração de ideias, de olhar para a mesma direção, de ter um projeto junto. Então, são pessoas que têm uma energia forte, que ela canaliza para o um a um. Ela não quer ficar olhando para ela, não quer ficar olhando para o grupo, mas ela vai escolher uma pessoa e ela vai se conectar com essa pessoa e vai estabelecer um relacionamento ali de conexão, né, de atração um a um. São pessoas intensas, às vezes falta um pouquinho de racionalidade, porque é tudo muito, né? É impulsivo, faz as coisas assim sem pensar. Às vezes tem uma agressividade, às vezes tem uma competitividade, mas é muita energia, né? Quem tem um instinto sexual dominante é alta energia, é sedutor, é possessivo, é sensual, é erótico, mas ao mesmo tempo é ciumento, é possessivo. Então, olha como é que o extremo vai deixando uma qualidade passar do ponto e virar posse, e virar aquela coisa do ciúme, do controle, da manipulação, né? Por outro lado, se a pessoa não desenvolveu o instinto sexual, o que acontece com ela? Pouca expressividade, baixa energia, falta de entusiasmo nas relações, fechada para o novo. Então, uma pessoa mais apática no convívio do relacionamento um a um, né? Então, gente, falar de instintos é falar de harmonização dos instintos. Como você se vê na sequência dos seus instintos? Se a gente fosse fazer uma combinação de hierarquia de instinto, hoje,
com o que eu falei para vocês aqui, a grosso modo, dos instintos, como que você se vê nessas 3 ordens aí? Seria um sexual primeiro, um social normal e uma autopreservação reprimido? É uma possibilidade. Seria outra possibilidade? Tem no mínimo aí 6 possibilidades de agrupamento, de hierarquia de instinto. O que eu proponho? Observem-se, coloca o farol para dentro. O que está acontecendo? Você usa mais o seu instinto de autopreservação, você cuida bem de você mesma, até em excesso, você está muito focada nos grupos, no coletivo, nas causas sociais, e está esquecendo os outros 2, ou você está muito conectado com a sua energia totalmente voltada para uma pessoa de cada vez. Pensa. Vou dar um outro exemplo agora para ficar mais claro para vocês se posicionar. Vamos convidar os instintos, os 3 instintos para uma festa. O que vai acontecer nessa festa? O autopreservação vai chegar nessa festa. Isso é inconsciente, tá, gente? Ele vai chegar nessa festa. Primeira coisa, ele vai olhar extintor de incêndio, saída de emergência, onde que o garçom está passando mais, onde que é o banheiro. Ele não vai sentar dando as costas para uma porta, porque ele vai ter medo de uma bala perdida, ele vai ter medo de alguém chegar por trás e fazer alguma coisa que ele não está percebendo. Então, ele é muito precavido. Quem tem um instinto de autopreservação dominante não tem sossego, porque a pessoa não relaxa, ela fica o tempo todo observando o que está acontecendo. Mas isso não é a nível consciente, é uma tensão, é uma energia, é um instinto, é visceral. Você não percebe, ele está na sua frente. Então, autopreservação nessa festa, ele fez isso tudo de maneira automática, sentou lá e curtiu a festa. Tá tudo certo. Chega o social nessa festa. O social não quer nem saber se tem comida, se tem bebida, ele quer saber quem está lá, quem está participando, ele quer ampliar o network dele, ele quer apresentar uma pessoa para outra, ele quer saber quem é influente, que pode abrir qualquer tipo de porta para ele. Então, assim, o social dominante numa festa, ele não vai perder a oportunidade de ampliar a sua rede de relacionamento. Vai sair de lá com um monte de contatos, né? Porque isso é instintivo, gente, é natural daquela pessoa, de ter um instinto dominante. E não vai sentar numa mesa só, vai cumprimentar um e vai no fundo e cumprimenta outro e volta para cá. É aquela pessoa que interage com muito prazer. Ela busca a energia dela no grupo, né? E o sexual nessa festa, como é que ele chega? Ou ele chega acompanhado, senta e fica ali conversando com aquela pessoa, que ele já tem uma conexão boa, ou ele nessa festa encontra um amigo, sente atração por alguém, faz um pacto e ele até esquece os outros que estão lá nessa festa. Ele faz uma conexão um a um, independente do interesse de intimidade, mas é uma conexão meio que de bater papo mesmo, né? Faz uma conexão e nessa festa ele vai conversar o tempo todo com a mesma pessoa e não vai nem saber quem mais que estava lá. Por quê? É instintivo também. É natural daquela pessoa se conectar com uma e esquecer do resto, né? Então, gente, olhando para os 3 instintos que nós temos, os 3. Bom, é eu pensar assim, nossa, que legal, os meus instintos estão funcionando de forma harmoniosa. Tá tudo bem. Nossa, o meu instinto de autopreservação está zerado. Preciso tomar conta de algumas coisas da minha vida, porque eu já estou ficando no prejuízo. Então, eu preciso ficar policiando esse instinto que está reprimido em mim, para que eu não tome mais prejuízo, para que os meus instintos sejam harmoniosos, né? E como é que a gente faz isso, gente? Eu olho para o caminho do meio, né? Eu tenho um dominante, eu tenho um recessivo, um menos usual, e eu tenho um do meio. Esse caminho do meio é o primeiro passo que a gente dá para o equilíbrio dos instintos, né? A cura dos instintos, gente, porque tudo que é muito ou tudo que falta é problemático. Tem muito ou tem pouco é problemático. Então, a gente precisa olhar para a nossa postura, para as nossas tomadas de decisão e ver, eu estou decidindo por mim ou o meu instinto está na frente? E aí, quando você começa a se policiar e perceber,
nossa, esse instinto meu é muito forte. Eu não queria ter feito, eu não consegui controlar. Eu nem percebi o tempo, né? Já foi, já aconteceu. E aí é um trabalho, gente, é um trabalho de cura interior, né? Porque o instinto, ele é agressivo, ele toma conta de você, ele fala mais alto. Por isso que a gente fala lá da linha do tempo, dos setênios, lembra lá dos seus 18 aos 25, esse instinto estava aflorado. É só lembrar como é que você se comportava. Qual deles que estava lá vibrando numa energia alta? E qual que você não cuidou? E qual que você aprendeu sozinho a administrar, né? Então, tríade dos instintos. Qual é a sequência que você mais usa? Vou dar um exemplo: sexual, social e autopreservação, ou o contrário, autopreservação, sexual e o social por último. Pensem, vão pensando aí em vocês. A proposta desse encontro é provocar para o autoconhecimento, não é o conhecimento do outro, né? É o autoconhecimento a partir de algumas orientações. Tudo certo até aqui? Vamos falar de cinema. É Netflix, gente. Tem coisa melhor que você assistir um seriado e começar a colocar o enneagrama na prática, né? Porque aí você vai ver os indícios do padrão de comportamento de um personagem e a gente pode conversar sobre o personagem. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu estou falando de um personagem. Quem já assistiu This Is Us? Começou em 2016 e terminou agora, em 2022. 6 temporadas, gente. É para rir e para chorar. Não é para chorar, porque é uma saga de uma família, a família Pearson, que tem esse casal aí, a Rebecca e o Jack. E eles tiveram 3 filhos, trigêmeos. Um dos filhos morreu no parto e eles adotaram um, por sinal negro, né? E aí a história se desenrola de acordo com os acontecimentos da família Pearson. E é muito legal que não tem como a gente não se identificar com eles, né? Porque a série, ela aborda, gente, o cotidiano das famílias, né? Racismo, obesidade, problemas financeiros, vícios, questões de trabalho, carreira, vida afetiva. Em algum momento você se identifica com o personagem, você se identifica com a história, e você olha assim, eles não tentam ser super-heróis. O bonito do This Is Us é porque somos nós. Você vai vendo lá a identificação das pessoas com a vida real. É muito legal, gente. Quem não assistiu, super indico, vale a pena. Não vou dar mais spoiler aqui, porque quem não assistiu vai assistir, né? Estava no Netflix, depois no Star Plus, e eu acho que a Globo recentemente está lançando essa em forma de minissérie, se não me engano, tá? E aí eu queria mostrar para vocês os tipos e os subtipos, né? Um tipo 1, autopreservação, tipo 2, social, tipo 3, sexual. Eu queria mostrar para vocês como é que as pessoas vão se identificando, né? E aí eu achei, por minha conta e risco, tá, pessoal? Não vou falar com vocês que está certo, não. Se vocês assistirem lá, se tiver algum especialista em enneagrama aqui assistindo e discordar de mim, vamos lá para uma discussão em particular, em inbox, para a gente ver quais os recortes que eu usei, quais os recortes que a pessoa usou, porque é recorte, né? 6 temporadas, 5 anos aí. Então a gente pode até esquecer de algum episódio mais marcante, mais definidor do que outro. Por minha conta e risco, eu classifiquei aqui o tipo do Jack, o tipo da Rebeca, o tipo e o subtipo, só para mostrar para vocês como que a gente aprende no cinema, a gente aprende nos filmes, a gente aprende com os personagens e a gente se identifica, pô, a Rebeca assim, eu também sou parecida com ela, nossa, a outra assim, eu sou parecida com ela. E aí eu vou olhando para o personagem, vou olhando para mim, olho o caminho de evolução do personagem, olho os meus caminhos de evolução, né? Não achei no Desisus todos os tipos, aí eu tive que buscar outra série, né? E aí eu sou muito assim, de apaixonar por uma série, aqui eu tô no 880, né? Uma família com cotidiano normal, que a gente pode se identificar, e um outro grupo, que é a Casa de Papel, que é a história de um roubo. É um roubo da Casa de Moeda, só tem marginal lá, e a gente acaba torcendo, porque o personagem é forte, né? Então, vamos ver, só para vocês ficarem aí com a curiosidade, né?
O Randall tem o tipo 1, autopreservação, porque na série aparece vários momentos, ele tendo as ações dele, que tudo nos lembram que ele é um perfeccionista e ele cuida muito dele. A Rebeca, que é um tipo 2 sexual, vocês vão entender no decorrer da série. Quem já assistiu pode fazer memória, quem não assistiu já olha para ela pensando que ela é a generosa, ela é altruísta, ela agrega a família, ela preocupa com as pessoas. O Kevin já é um 3, ele é artista, ele tem uma beleza americana, ele é muito focado nele, ele esconde as emoções. A Kate, até pela obesidade, né? Ela é um 4, ela é criativa, ela é diferente, ela é única. O tipo 5 eu não achei, né? Pode ser que tenha, tá, gente? Lá na série, um personagem lá, mas eu não consegui identificar um tipo 5 nessa série. A Beth é a mulher do Randall, aquela moreninha que está do lado dele ali. Ela é um 6, autopreservação. O Jack, que é o de bigode ali, marido da Rebeca, ele é um 7, autopreservação. O Toby, que foi o companheiro da Kate, também é um 7. Um tipo 8 eu não me identifiquei, pode ser que tenha, mas eu não me identifiquei. Se vocês descobrirem lá, depois a gente chama para um particular e vou comer uma pipoca e vão discutir de Jesus. E o William, que é o pai adotivo do Randall, ele é um tipo 9 autopreservação. Então, gente, estudar enneagrama, a gente fica antenado, você olha novela, propaganda, filme político, você fica assim, esse deve ser esse. Mas você não está julgando as pessoas. A beleza do enneagrama é que a gente olha o tipo e o subtipo com compaixão. Porque eu também sou assim, eu vou ter um tipo, eu vou ter um subtipo, eu vou ter a minha luz, eu vou ter a minha sombra. Então, a beleza não é o julgamento, a beleza é melhorar o relacionamento, porque se eu sei que é muito importante para o outro a autopreservação, eu posso entender o comportamento dele, sabe? Então, assim, a beleza dessa sabedoria é a gente se relacionar melhor com o outro, eu me conhecendo e conhecendo o outro, para a gente sair daquela. Ah, se fosse eu, teria feito aquilo. Bom, mas você não vê o mundo da janelinha que o outro está vendo. É uma casa redonda. Lembra do círculo? É uma casa redonda. Cada um está posicionado num ponto. Vai que eu estou olhando para a praia, você está olhando para a mata. Como é que a gente vai ter o mesmo olhar? Para o mundo, para a vida, para a resolução de problemas? Não é, né? Porque os olhares são diferentes. Então, quando eu olho para o meu filho, eu sei que a janelinha que ele olha o mundo é uma janelinha 5, é uma janelinha 6, é uma janelinha 4, eu respeito mais o jeito dele ser, porque não é uma extensão de mim. Não é? Quando eu tenho um parceiro e eu sei qual é o instinto dominante, qual é o tipo que ele vê o mundo, o padrão de comportamento que ele vê o mundo, claro que ele vai evoluir, eu também vou evoluir, mas qual que é a matriz que está ali arraigada? Fica mais fácil, gente, a convivência, sem dúvida nenhuma. Relacionamento melhora, mas melhora com força, né? E é esse o propósito, a gente chegar mais perto da nossa essência e domesticar nossa personalidade, né? Vamos lá, La Casa de Papel. A bandidagem está aí, gente. Professor. O professor é um tipo 5, aquele que tem conhecimento, que tem astúcia, que tem planejamento, que sabe o que está fazendo, passo a passo. O cara fez um plano de roubo de uma casa da moeda. Ele tinha que ser social, né? Porque ele constituiu uma equipe colaborativa e todo mundo confiava nele, pelo conhecimento desse personagem, né? E dentre todos lá, aí na Casa de Papel tem vários tipos, mas eu peguei só 2 que faltou lá no primeiro, só para vocês terem uma ideia. A Nairobi. Nairobi é o tipo 8 do Eneagrama, 8, autopreservação. Ela é feminista, ela é protetora, ela é líder, ela é objetiva. Mesmo lá no mundo do crime, ela está lá numa liderança positiva. É muito bonito de ver o perfil de personalidade da Nairobi. Então, assim, La Casa de Papel e This Is Us, nós temos lá uma representação do tipo 1 ao tipo 9, com suas luzes, com suas sombras. E outra coisa, gente, nível de desenvolvimento, tá? Não quer dizer que eu sou tipo 1 sexual, asa 9 ou asa 2, que o meu diagnóstico está pronto. Não, ainda tem nível de consciência que eu não vou falar com vocês hoje, porque as pessoas vão se desenvolvendo. Por isso que a gente acredita que com a maturidade a gente vai se transformando.
com a convivência, a gente vai se transformando, né? Então, conhecer uma ferramenta que nos ajuda nesse processo de transformação é muito bonito, é muito gratificante, né? Então, tá aí 2 séries para vocês assistirem, reverem, quem já viu, com esse olhar aqui de classificação dos tipos de personalidade que a gente pode se identificar ou não. Pode se identificar só um pouquinho, pode se identificar muito, pode não se identificar nada, mas é um exercício. É um exercício, porque o Eneagrama não é uma ferramenta, não é um sistema que no final de semana você já entendeu. Não é um mês você já entendeu. Tá? É um processo de autoconhecimento que vai exigir esse olhar de autoobservação por muitos anos, muitos anos. Bom, então agora vamos ver os tipos, um a um, para ficar mais claro para quem já assistiu uma palestra antes e saiu com dúvida do tipo. Vocês vão continuar saindo com dúvida aqui também, ninguém vai bater martelo hoje não. Mas vai clarear, vai aproximar vocês de pelo menos dos centros aí de inteligência, né? Vamos falar do 8, do 9 e do 1. Vamos ver quem é que se identifica com 8, mais com 9 ou mais com 1. Bom, a gente tem uns arquétipos de bichos, que fica mais fácil, né, gente? Quando eu olho para o leão e eu penso no tipo 8, porque eu acho que o tipo 8, que é o poderoso do Eneagrama, parece com o leão. Tempestade de ideias. Por que que vocês acham que um tipo 8 do Eneagrama tem o arquétipo desse animal? Vou deixar vocês escreverem um pouquinho. Escrevem para mim no chat. Por que que o tipo 8, poderoso, parece com o leão? E aí vocês vão se identificando também. Eu sou mais uma leoa, eu sou mais um leão. Como é que é aí? Como é que é esse bicho comigo, né? Eu encaro, eu sou parecida com ele ou nada a ver? Nada a ver. Tem alguém respondendo aí no chat, Fernando? Você está sem som. A Cássia se identificou com o protetor, a Bruna, o poderoso rei da selva, a Cássia também colocou o mandante, Eliane Bravo. O pessoal está se identificando, né, gente? É isso mesmo. Esse bicho é um bicho que realmente ele tem uma imponência, ele passa essa imagem. Não é à toa que nos desenhos ele é o rei da selva, né? Vamos ver as pessoas que são parecidas com o tipo 8. Eu coloquei 3 situações aqui, gente, para a gente saber do nível de consciência, tá? Ninguém é uma coisa só, depende do momento da vida, depende do nível de consciência. Dentro do Eneagrama, quando a gente vai trabalhar nível de consciência, são no mínimo 9 níveis, e eu posso subir e descer no mesmo dia, né? Basta a provocação e basta o meu nível, né? Mas o nosso desejo é subir de nível, é melhorar, é buscar conhecimento para que a gente seja pessoas boas, né? Então, quando saudáveis, olha, o tipo 8, ele é um tipo forte, é um tipo protetor, é um tipo de concretização, de concretizador. Ele está lá no instinto na tríade dos instintivos, né? Então, quando saudáveis, olha como é que a gente precisa de gente assim nesse mundo, né? São autoconfiantes, não tem segurança com eles. Eles sabem o que querem, sabem onde é que vão e fazem, saem da frente. São generosos quando conseguem usar essa força, canalizar essa força sem prejudicar ninguém. São encorajadores, eles vão e puxam a sua equipe para ir junto com ele. São batalhadores, são persistentes, nada de deixar pelos metades as coisas. Começou a fazer, vai até o final. Excelentes agentes de desenvolvimento, enorme capacidade de liderança, senso de justiça. Talvez a ferida lá do tipo 8 seja a ferida da injustiça lá na infância, né? Não se sentiu justiçado. Gostam de ter pessoas sob sua proteção, então ele tem os seus protegidos, né? E ele defende o seu grupo. Não tem medo de expor, não evita confronto. Eles estão prontos para a guerra, prontos para a luta. Até fisicamente, um tipo 8, ele tem corpo empoderado. Não é aquele corpo franzininho assim para baixo, não. É um corpo bem altivo, né? E aí, gente, quando ele está bem desenvolvido, nível de consciência elevado, ele chega na inocência, que é a grande virtude do 8.
que é confiar nas pessoas, é saber da sua vulnerabilidade. Não tem que ter essa muralha de fortaleza o tempo todo, não tem que ser poderoso o tempo todo, né? Então, assim, quando ele percebe que ele tem essas virtudes todas, mas que ele pode confiar, ele pode se sentir vulnerável, é um crescimento para ele, é a essência dele, ele se conectou de novo. Ele está mostrando para que ele veio. Agora, nós, meros mortais, com um nível de consciência mais ou menos, como é que os 8 ficam? Práticos, objetivos, têm necessidade de poder, domínio, são agressivos no meio que eles exterminados, intensos, intimidadores, pavio curto, negam tudo. Negam a vulnerabilidade, negam a falta, negam que não, negam que intimida as pessoas, né? O mecanismo de defesa deles é a negação. Eles não gostam de gente fraca. Todo mundo que mostrou muita fraqueza, ou ele vai proteger, ou ele não vai ficar perto, né? Porque ele não considera a fraqueza como uma característica que ele quer perto do grupo dele. E quando não está saudável, gente, quando está lá no nível de consciência muito baixo, quando está lá, no, sabe assim, no auge da personalidade, no nível de consciência baixo, é quando você vê aí os ditadores, né? Dominadores, agressivos, gente arrogante, gente que olha para o outro, percebe o ponto fraco, para quê? Para humilhar, para ter ali uma arma pronta para atirar, né? Tiranos e antissociais. Eles estão vibrando onde? No seu pecado de raiz. Luxúria. Tudo intenso, muita agressividade, muito poder, tudo muito. Então, olha o contraponto. De um lado, inocência, do outro lado, a luxúria. Então, aí é conectado com a sua essência e conectado com a sua personalidade. Esse é o tipo 8. Tem alguém aí que se identificou com o 8? E aí, gente, não é só se identificar, porque aqui eu quero ficar como um 8 no saudável, porque é bacana. Mas às vezes eu estou lá no não saudável e eu estou negando isso, né? Se eu nego, eu não vou crescer. Então, por isso que as mentorias são legais, porque a gente trabalha na ferida, sem rodeios, né? Não pensa você que você está saudável, que você não está, não. Você está aqui, ó, no nível de consciência muito baixo. A gente precisa fazer uma caminhada de evolução para você usar a sua essência para deixar um legado, né? Tudo certo com o 8? Vamos para o outro tipo? Elefante. Nossa, eu gosto do elefante, gente. Começando do Elefante do Escuro, que foi o primeiro livro que eu li, o conto, a história do adestramento do elefante é muito bacana. E o tipo 9 do Eneagrama, que é o mediador, ele tem o arquétipo do elefante. Por que será? Alguém arrisca um palpite? Tipo 9, arquétipo elefante. Olha a força desse bicho, o peso desse bicho. Vocês conseguem empurrar um elefante? Imagina, se eu estou querendo dar um empurrãozinho no elefante, vai, meu filho. Posso fazer a força que for, gente, não vai, né? Por que que não vai? O 9 é aquele mediador, conciliador, busca harmonia, igualdade, união, né? Quando saudável, vamos lá, age instintivamente para manter a harmonia entre as pessoas e o ambiente. Receptivo, apaziguador, calmo, otimista, genuinamente agradáveis, não se preocupam com posição de destaque, não ficam querendo nada em troca, quando eles fazem, fazem de coração mesmo, né? Quando eles estão no nível de desenvolvimento alto, é a ação certa que é a virtude. Por isso que é o elefante, aquela força, quando decide ir. Não sei se vocês já viram cenas de desenho animado que tem um elefante. Na hora que um elefante começa a correr na floresta, você só vê passarinho voando de um lado para o outro, aqueles bichinhos menores correndo. Por quê? Tem que sair da frente. Tem que sair da frente para ele passar, porque ele tem força, ele tem peso, ele está sabendo onde que ele quer ir, né? Então, assim, é bonito ele conectado com a essência. Ele tem que saber do poder, do peso que ele tem, né? Mas normalmente aqui eles são desligados, indiferentes, passivos, complacentes.
ignoram o que está errado para manter a tranquilidade, desconectam dos seus próprios interesses para não causar confusão com ninguém, né? Quando não saudáveis, não cuidou aí do desenvolvimento pessoal, eles ficam reprimidos, negligentes, obstinados, desassociados, desorientados, despersonalizados. Qual que é o pecado de raiz do tipo 9? Preguiça. Por isso que você não tira o elefante do lugar. Quando ele empaca mesmo, ninguém tira, é a teimosia. Não adianta você falar com uma pessoa que é tipo 9, porque quando ela não quer fazer, ela não faz, ela empaca. Mas não é preguiça de trabalhar não, tá, gente? Vamos clarear aqui o sinônimo. É uma preguiça de ser. Ele é tão focado no querer paz, tranquilidade, harmonia, que deixa para lá. Ele vai deixando para lá. É uma preguiça de discutir, é uma preguiça de entrar ali, dar sua opinião, se manifestar. É tipo assim, vamos comer uma comida japonesa ou vamos para uma churrascaria? Ah, tanto faz, o que você quiser aí a gente vai. Porque ele não quer confusão, ele não quer discutir. Tá bom, churrasco ele gosta, comida japonesa ele gosta também, tá tudo certo, né? E aí ele vai ficando numa normose, numa indolência, sabe? Ele vai perdendo a conexão com a sua essência, que era lá, a ação certa. Então, olha como é que é bonito, gente, a gente se perceber parecido com o tipo. Porque eu tenho o pecado de raiz, que é a preguiça mesmo, que é essa indolência, que é essa narcotização. Se eu tiver um nível de consciência baixo, isso vai me pegar. Mas, por outro lado, eu tenho um caminho de evolução, eu tenho uma grandeza, eu tenho uma firmeza, eu tenho uma potência, eu tenho uma ação certa para fazer nesse mundo. Eu tenho um motivo para qual eu vim. E aí, conhecendo esses níveis, a gente vai se posicionando também. Gente, mais um dos tipos instintivos. O tipo 1 do Eneagrama. O arquétipo dele é a formiga. Por que será que o arquétipo do tipo 1, que é o perfeccionista do Eneagrama, é considerado, né, o perfeccionista? Um deles tem um jogador com um estilo que lembra muito do nosso futebol. O sorriso é para abrandar o susto. Estou ouvindo alguém falar alguma coisa? Eu estou Quer ver o chat aí, Fernanda? aqui quem que é. Gente, por favor, desliga o microfone porque interfere. Escreve para a gente. É a Maria da Glória. Você pode desligar, por favor, Maria da Glória? Obrigada. Então, gente, vamos lá, né? Por que que o arquétipo do tipo 1, que tem como foco integridade, justiça, responsabilidade, é a formiga? Pensa bem, a organização da formiga, né? O fazer o certo, obedecer às regras, o cumprir com os combinados, primeiro dever, né? Então, quando eles estão saudáveis, são racionais, imparciais, íntegros, justos, conscienciosos, bons conselheiros, bons ouvintes, corretos, forte entendimento do que é certo e do que é errado. Gente, é uma delícia você conviver com o tipo 1, ele te traz ali para uma sensatez impressionante. E o que ele tem de virtude? Serenidade. E uma outra coisa dificílima para o tipo 1, perdão. Por que que é muito difícil o perdão para o tipo 1? Porque tem uma raiva para dentro. Uma raiva para dentro vira ressentimento, vira rancor. E aí, para ele perdoar, não é uma coisa fácil para ele, não. Então, todo tipo, quando tem uma virtude, aquela virtude é o desafio dele, porque não é fácil. Então, se eu não sou um tipo 1, eu olho assim, serenidade, perdão, bacana, consigo. Mas se eu sou o tipo 1, gente, é orar e vigiar. É todo dia ali para conseguir serenidade. Porque é uma raiva para dentro, embutida, e uma luta interna, porque ele não quer sentir essa raiva. Ele não quer sentir, é porque não é certo sentir, então ele não canaliza, né? Mas são pessoas extraordinárias. Normalmente, como é que eles são? Impessoais, reformadores, adoram consertar os outros, mostrar que o outro está errado, o jeito dele que está certo. São preconceituosos, são moralistas, são críticos, são donos da verdade. Qual a verdade? A deles. Na busca da perfeição idealizada, sempre encontra algum defeito. Imagina o sofrimento do tipo 1, gente. Querer um mundo perfeito onde nós somos imperfeitos e inacabados, né?
E aí, quando ele cai de nível, quando ele está lá na sua nível de consciência baixíssimo, como é que ele demonstra o comportamento dele? Intolerante, inflexível, dogmático, severo nos seus julgamentos, condena as pessoas assim. Se fosse aquele juiz lá, é um juizinho interno, com chicotinho na mão, condenando mesmo, que está errado, não tem perdão. Obsessivos, contraditórios, podem ser cruéis e contraditórios. Não assumem a sua ira e justificam suas punições como necessárias. Eles acham que estão fazendo o que estão fazendo por uma questão didática. Eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir, você está errado, eu estou certo. Né? Olha lá a postura do desenhozinho do tipo 1. Então, pessoal, os tipos instintivos que têm a raiva como pano de fundo têm os arquétipos desses bichos. Quem se identifica com 8, quem se identifica com 9, quem se identifica com 1. Identifica muito, identifica mais ou menos, se identifica só um pouquinho. É só para pensar, tá? Não quero que ninguém fale assim, eu sou esse tipo aqui, tá resolvido. Não tá. Tem outras coisas aí por trás que a gente vai ter que ver num outro momento. Hoje eu estou dando um apanhado geral, porque enneagrama, gente, é especificidade. Quando a gente fala 9 tipos, não são só 9. Cada tipo tem 2 asas, que são aqueles vizinhos, né? Vou até mostrar para vocês as asas aqui, para vocês entenderem a nomenclatura. Se eu sou um tipo 2, eu tenho uma asa no 1 e uma asa no 3. Ou seja, eu desenvolvi um comportamento parecido com 1 ou parecido com 3. E eu tenho um caminho de evolução aqui pelas asas, né? Tem um outro negócio que a gente chama de flecha, que é, quando o 2 está estressado, ele vem aqui para a casa do 8, ele fica parecidíssimo com o 8. E quando ele está no seu caminho de evolução, ele precisa vir para a casa do 4, né? Para ele olhar para dentro dele, para ele se conhecer melhor, para ele realmente atender às suas próprias necessidades. É um outro caminho de evolução, que a gente não vai conversar sobre isso hoje, só estou mostrando para vocês a profundidade, a complexidade desse símbolo. Cada vez que a gente olha para ele, a gente olha e se vê. E a gente vai se vendo, e vai se vendo e vai melhorando. Isso que é bacana. Bom, centro emocional, 2, 3 e 4. O 2, ele parece, ele tem um arquétipo do cachorro. O 2 é o altruísta, é o ativo, é o generoso, né? Então, quando ele está saudável, desprendido, gosta de ajudar, elogiam verdadeiramente as pessoas, são carinhosos, são amorosos, porque a virtude dele é a humildade. E o que é humildade? É olhar para dentro, plantar no próximo, e não no terreno do outro. Então, aqui ele está num nível de evolução em que a humildade é a virtude, né? Isso lá no nível bem alto de consciência, dificílimo para o tipo 2 atingir, porque ele vai ter o pecado do orgulho. Olha como é que é contraditório. Orgulho e humildade, 2 pontas, né? Então, para o tipo 2 ser humilde, ele tem que domesticar o seu orgulho, né? E o que é um orgulho para um tipo 2? É se sentir muito capaz, ajudar todo mundo e não gostar de ser ajudado, ter dificuldade em receber essa ajuda. Esse é o orgulho do 2, tá? Não é aquele orgulho de nariz empinado, não. É um orgulho de estar com o boleto azul, sabe? Ele está sempre querendo ficar por cima, ele não quer ficar devedor, sabe? É mais ou menos isso. Normalmente, eles são sedutores, possessivos, controladores, procuram se tornar indispensáveis para se sentirem amados, aí vem um senso de utilidade muito grande. Normalmente, não reconhecem suas próprias necessidades, por quê? Focam mais no outro, o radar dele para fora, né? E quando está lá no nível de consciência baixíssimo, nossa, invasivo, arrogante, abusivo, fazem os outros se sentirem culpados, tira uma lista do bolso e fala tudo que fez, né? Chantagista emocional, altamente exigente de retorno. Eu fiz isso para você, como é que você não vai fazer para mim? Não aceitam não como resposta, né? Tem dificuldade de falar não, também não aceitam não como resposta. E aí pode ficar no papel de vítima, pode ficar no papel de mártir. Por quê? Ele é atacado pelo orgulho, pelo orgulho.
Para combater esse orgulho, vai o tipo 2 ser humilde. Aí a dificuldade, na hora que bater em vocês, doeu, olha de novo para esse tipo, porque pode ser que você seja muito parecido com ele, né? Porque assim, o pecado é alguma coisa que a gente nega no primeiro momento, mas quando a gente descobre que tem e ele é forte, aí começa o processo de transformação, tá? Porque se não doeu, não é, tá? Tem que doer. O tipo 3 do Enneagrama, arquétipo do 3, pavão. Por que que é o pavão, gente? Senso de realização, senso de valor, motivação. Quando saudáveis, seguros de si, atraentes, eficientes, motivados, motivadores, geram essa imagem de sucesso, sabe? Renunciam suas próprias emoções. O 3 é o mais emotivo que menos parece que é emotivo, porque ele não quer ser. Ele acha que o valor dele está nas conquistas, né? Por isso que ele é muito vencedor, ele é muito empreendedor, né? E para ele evoluir, para ele chegar mais próximo da essência, ele tem que ser mais autêntico, né? Não precisa ficar usando máscara social para parecer aquilo que ele não é. Ele tem que ser autêntico e tem que buscar a verdade. Quem eu sou de verdade, não aquela pessoa que eu quero demonstrar ser, né? Normalmente, eles são calculistas, pragmáticos, narcisistas, buscadores de status, carreiristas, exibicionistas, podem simular qualquer emoção, porque eles negam a deles, então é fácil, né? Qualquer emoção, não mistura sentimento com trabalho, são mais frios, podem se aproximar dos outros para proveito próprio. Então, uma característica, assim, no normal para baixo, né? Quando não saudável, exploradores, oportunistas, vingativos, sádicos, sabotadores. Porque é a vaidade. Pecado de raiz do 3 é a vaidade. Para ele crescer, para fazer o seu caminho de evolução, ele tem que diminuir essa vaidade e tentar buscar esse caminho da autenticidade. Quem é ele de verdade? Porque ele veio nesse mundo para ser vencedor mesmo. Ele é para inspirar as pessoas para o sucesso, para a garra, para a vitória, para o topo. Ele veio para isso, sabe? Ele não pode deixar essa vaidade falar mais alto e ele ficar desconectado da sua essência. Então, a gente precisa de líderes 3, a gente precisa de pessoas 3 do lado da gente. Elas são empreendedoras, inspiradoras, elas focam lá no resultado, desassocia da emoção, foca no tem que fazer e vai lá e mostra para que veio. O problema é ir para outra ponta, do não saudável, ficar lá na personalidade, né? Bom, e aí a gente vai para o tipo 4, que tem como arquétipo a borboleta. Poderia ser um cavalo também, tá, gente? Tem autor que coloca o cavalo aí para representar o tipo 4. Por que que a borboleta é a beleza, é a originalidade, é a autoexpressão? Gente, não é gostoso você ver as cores da borboleta? É a fragilidade dela também, né? Ela é tanto é bonita quanto é frágil, né? Quando saudáveis, inspirados, criativos, intuitivos, expressivos, hipersensíveis, emocionalmente fortes e honestos, têm o desejo de ser único, especial. E aí, na virtude, eles têm que buscar a equanimidade, que é essa equação entre estar alegre e estar triste, esse controle de emoção, né? Normalmente, eles tendem a ser melancólicos, mais românticos, ao mesmo tempo ficam irritados com facilidade, são atraídos pelo que não tem, é a parte que falta, né? Sonhadores, autoiludidos, sensação de vazio e inadequação. Ó céus, ó Deus, né? Então, eles são meio assim. E quando não saudáveis, tendência à depressão, alienado dos outros, porque ele olha só para ele o tempo todo, deprimido e autodepreciativo. Pecado de raiz, inveja. Não é uma inveja, gente, de querer o que o outro tem. É uma inveja de comparação.
Ele compara a vida dele com a vida do outro e ele julga que a vida do outro é melhor. Então, ele nunca vai estar satisfeito porque vai estar sempre alguém com uma vida que ele acha que é melhor do que a dele, porque está comparando, né? Esse é o pecado de raiz do tipo 4. E aí, o último trio, centro racional, 5, 6 e 7. Vamos lá. Arquétipo do 5, coruja. Vou nem perguntar por quê, né, gente? Símbolo aí da pedagogia, símbolo da educação, símbolo do conhecimento, né? Quando os saudáveis são originais, inventivos, compreensivos, brilhantes, perceptivos, estudiosos, dedicados, racionais, discursistas, muitas vezes responsáveis por situações nunca imaginadas. Por quê? Eles estudam muito, eles gostam do conhecimento, sabe? Eles aprofundam naquilo que é um assunto que ninguém gosta. Sabe, assim, um assunto mais difícil, pode dar para o 5 que ele vai se sentir motivado a destrinchar aquilo ali e ter uma solução. A virtude do 5 é a abundância, sabe? É ele perceber que ele não precisa economizar amor, ele não precisa economizar tempo, ele não precisa economizar energia, tem tudo muito dentro dele. Ele veio para ser muito competente, ele veio para colaborar muito, mas normalmente ele fica lá abstrato, reducionista, retraído, desassociado das coisas, apenas observam a realidade e não participam muito dela. Quando não saudáveis, extremistas, radicais, obsessivos, às vezes cínicos e hostis, alguém que se fecha nos pensamentos e ideias para encontrar a sua segurança e privacidade. Desconecta das relações, das experiências que parecem drenar a sua escassa energia. Pecado do 5, a avareza. Não é uma avareza de pão duro, gente, é uma avareza de minimalista, de economizar emoção, economiza amor, eles economizam tudo, né? Porque eles têm medo da falta, têm medo de acabar, porque ele tem que caminhar lá para a virtude, acreditar não na escassez, mas na abundância, sabe? Então, o caminho de crescimento do 5 é difícil, porque pensa numa pessoa muito minimalista, e aí você fala com ela, não precisa, tem muito, né? Existe muito para todos, não precisa de você economizar, né? Não precisa guardar o conhecimento só para você. Você pode compartilhar esse conhecimento com o mundo. Porque ele nunca acha que sabe o suficiente, então ele tem que buscar mais, e mais, aí ele guarda. O que ele já aprendeu ali de 50 anos, ele guarda. Porque ele acha que não tem o suficiente, né? Por isso que é essa avareza. Ele fica achando que ele tem que ter mais antes de compartilhar, senão vai fazer falta. Na hora que ele entender a abundância, isso aí, 100% de melhoria. Tipo 6, arquétipo do 6, canguru. A bolsinha dele. Segurança. Vamos lá. Previsibilidade, lealdade. Então, tipo 6 é o precavido do Enneagrama, né? São pessoas confiáveis, comprometidos, atraentes, leais, responsáveis, solidários, amigo, companheiro. Qual que é a virtude do 6? Fé e coragem. Eles têm que confiar neles, coragem de fazer as coisas, seguir o coração, né? Mas normalmente eles são como? Indecisos, defensivos, às vezes ambivalentes, né? Obedecem, desobedecem, às vezes são autoritários, superam seus medos por atitudes arrojadas. Aí a gente tem um 6 que tem medo e enfrenta o medo, você tem um 6 que tem medo e que corre do medo. Então vai depender do tipo dele também, né? Normalmente, eles não acreditam nos seus próprios recursos e precisam de confirmação externa, precisa do apoio do grupo. Lembra que todos os 3, 5, 6 e 7 dos mentais, eles precisam de segurança. Então, o 6 precisa de validação externa. Não, eu concordo com você, vai lá e faz. Aí ele fica seguro e vai lá e faz. Mas ele tem dificuldade de confiar nele mesmo, né? Quando está no nível de desenvolvimento mais baixo. Quando não saudável, é aquela pessoa insegura, dependente, às vezes até irracional, porque tem os medos que não são verdadeiros, né? São medos de paranoica mesmo, mania de perseguição, né? E eles ficam sempre esperando o pior, e a mente deles é sempre focada por pior. Pior está por vir, antecipando todos os, né? Por não entenderam
que eles têm a virtude da coragem. Agir com o coração. Agir na fé, no que sente, não no mental. Porque fica pensando, só pensa coisa ruim também, né? Então ele tem que agir com o coração. É muito bonito quando você encontra um 6 evoluído, né? Um 6 confiante de si, um 6 que sabe aonde quer ir, e um 6 que age com o coração, né? É o que a gente precisa. E o último, gente, dessa tríade aqui é o 7. Que a gente começou do 8, né? 8, 9 e 1, os instintivos, 2, 3 e 4, os emocionais, 5, 6 e 7, os mentais. Arquétipo do 7, o macaco. Por que será que o macaco é o arquétipo do 7? O 7 sendo o otimista, o entusiasmado do eneagrama, né? Quando saudáveis, otimistas, produtivos, talentosos, diplomatas, podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, muita iniciativa. Normalmente, eles são superficiais, inconsequentes, materialistas, consumistas, compulsivos, imoderados, gostam das coisas fáceis, são otimistas crônicos. Gente, tá uma merda, mas eles acham que vai melhorar, tá? Tendem a viver numa fantasia. Alguém que precisa estar sempre tendo experiências agradáveis, outras experiências, a busca do prazer, precisa de liberdade, tem muitas ideias e atividades, mas ele executa pouco, né? Porque ele foge ali das limitações e dos sentimentos difíceis. Um nível de consciência mais baixo, infantis, impulsivos, descontrolados, egocêntricos, pecado de raiz do 7, gula. Não é gula de comida só, gente. É gula de novas experiências. É gula de experimentar tudo ao mesmo tempo. Então, ele está aqui, ele está pensando lá na frente, que vai melhorar. Aí tem outra coisa para fazer, tem outra coisa para fazer. E aí ele acaba não conseguindo atender a sua demanda de querer mais e mais experiências novas, né? A virtude dele, sobriedade, né? Sobriedade não no sentido lá dos alcoólatras anônimos, né? Mas no sentido de ponderar. Precisa lidar com o lado sombra, precisa lidar com as tristezas da vida, precisa lidar com a execução de um trabalho que não é agradável, mas que tem que ser cumprido, né? Então, ele vai evoluindo quando ele sai da gula e entende o que é a sobriedade. E aí a gente tem os arquétipos dos bichos aí em cada instinto, né? Em cada centro de inteligência, centro instintivo, centro emocional e centro mental. Aqui a gente tem os tipos dentro da figura do eneagrama. E a pergunta para vocês nesse fim de noite é: já sabem qual é o seu centro de inteligência predominante? Qual que é a sua ordem ali do pensar, sentir e agir? Vão brincando com esses papeizinhos aqui? Que é a hierarquia dos seus instintos? Autopreservação, social, sexual? Como é que está essa ordem aí? Como é que vocês usam mais? Ou como é que o seu instinto te domina, né? Com qual tipo você mais se identificou? Mais se identificou. Você pode descobrir sozinho, gastar um tempinho aí, vai descobrir, tá? Vai lendo aí alguns livros, vai participando de algumas lives, vai baixando algumas palestras no YouTube, você vai descobrir. Mas você pode também antecipar a sua vida, você pode buscar um caminho, você pode buscar uma orientação, né? Você pode buscar uma mentoria. Você decide o que vai ser, né? E aí eu tenho uma atividade para mostrar para vocês como é que é legal quando a gente tem apoio e quando a gente vai sozinho. Fernanda, você marca para mim 60 segundos, 1 minuto. Vocês têm 1 minuto para prestar atenção no exercício, vocês acordaram. Nós já estamos acabando, tá, gente? 1 minuto para vocês olharem para uma tabela numérica e achar para mim o número de 1 a 54 na ordem crescente. Então, eu vou projetar a tabela, vocês vão achar lá, número 1, e tem que ser honesto, tá? Não vai achar o 54 lá me enganando, não, tá? Porque Já coloquei no desenvolvimento... cronômetro. Pode começar a marcar? Peraí um pouquinho. Não, peraí um pouquinho, deixa eu acabar de explicar. Só coloca o cronômetro 1 minuto. Então, vocês vão olhar para a tabela, vão achar o número 1, vão achar o número 2, vão achar o número 3, um de cada vez, até o 54. Na hora que der 1 minuto, que a Fernanda avisar, vocês vão parar. Parou de achar. Parei no 10, parei no 20, parei no 30, parei no 50, não tem problema. Onde parou, vocês vão escrever no chat. Parei no 10, parei no 12, parei no 5, parei no 2, sei lá.
verdadeiramente onde vocês pararam, tá bom? Entendido? Se de notar, não, só olhou, achou, escreveu qual o número que parou na hora que o relógio lá finalizar o tempo. Podemos? Fernanda, marca. 1 minuto. Deu? Deu? Parou. Escreve no chat para nós aí, onde vocês pararam? Só escrever o A número, tá? Bruna no 10, 20, 21, a Aida no 11, a Enaide no 40, o Jorge no 26, a Cássia 57. Quem mais, gente? No 17, que a Kátia parou? 7, a Eliane no 29. Ah, legal. Tá bom, gente, bacana. Esse exercício é para a gente tentar achar uma solução para a vida da gente, né? Então, vocês tinham um minuto para chegar num resultado, que era achar o número 54, né? Eu acho que ninguém chegou no 54, né? Ninguém chegou no 54. Nós vamos fazer esse mesmo exercício. 1 minuto que a Fernanda vai marcar, só que agora eu vou orientar vocês, tá? Eu vou dizer para vocês qual é o caminho que vocês vão seguir. 1 minuto, a mesma tabela. Só que agora eu tenho um mapa, eu tenho um roteiro, eu tenho uma dica. Então, eu vou começar aqui no número 1, primeira coluna, primeira linha, tá? O número 1. Segunda coluna, primeira linha, número 2. Terceira coluna, primeira linha, número 3. Aí desce. 4, 5, 6, desceu. 7, 8, 9. Voltou lá em cima. 10, 11, 12, ok? Fernanda, marca para nós aí, cheguem lá, de 1 a 54. Foi. Um minuto. 1 minuto, ok. Mesmo exercício, mesmo tempo, mesmo comando. Que número que vocês pararam agora? A Escreve aí para a Enaide gente ver. terminou, a Bruna 54. Nossa, gente, todo mundo no 54. Maravilha, maravilha. O que a gente pode concluir, gente? Nós somos relacionais, a gente precisa do outro para nos orientar, para nos mostrar um caminho, para transmitir sabedoria, experiência, trocar de ideias, né? Olha que bonito, mesmo se de uma primeira vez a gente custou achar os números. Numa segunda vez, foi muito mais fácil. Então, a gente está aqui nesse mundo para facilitar a vida um do outro e não para dificultar, né?
Então, o Eneagrama tem esse poder de facilitar a nossa conexão com a nossa essência. Não é para dificultar, não é para deixar ninguém na personalidade, ninguém no ego, ninguém comparando todo mundo. É para conexão com a essência, tá? E aí tem alguns convites para vocês, quem tiver interesse em fazer a mentoria individual comigo, são 10 encontros, uma vez por semana, a gente gasta mais ou menos 2 meses e meio, porque é sabedoria, sabedoria não combina com pressa. Fica aí o convite para vocês. Fiz um e-book que está lá no meu Instagram, está gratuito. Quem quiser conhecer o meu padrão de comportamento, eu fiz uma descrição do meu tipo lá, numa linguagem toda eneagramática, ficou bem legal. Tem outra visão aí do eneagrama. O Ené explica, né? Tem muita coisa da vida da gente, você olha lá, opa, entendi isso aqui. E em março, eu estou pretendendo fazer uma imersão aqui em Belo Horizonte, sabe? Um retiro de 3 dias, sexta, sábado, domingo, só para a gente falar de eneagrama, para vocês terem uma ideia do quanto esse assunto é rico, é complexo, é desafiador e é gratificante. Então, mais adiante, eu coloco os detalhes, o local, o horário, onde que vai ser e tal. E para agora, tem um sorteio, agora, mas não é agora, hoje, dia 23, já coloquei lá no meu Instagram, né? Eu vou dar para vocês uma mentoria comigo, eu vou dar essas 10 sessões para quem quiser, tá, gente? Só vai se inscrever quem quiser. Eu gravei um podcast do Elefante no Escuro, que é um conto da tradição, né? Nesse conto, são 4 cegos que não conheciam o elefante. E aí eles foram apalpando, 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 e dentro da perspectiva de mundo deles, eles acharam que o elefante era parecido com isso ou com aquilo. Lá no podcast eu falo com o que o cego falou que ele era parecido. Você só tem que escrever para mim as 4 palavras. Uma palavra que cada cego usou, escreveu para mim e vai lá no pacotinho do sorteio. Véspera de Natal, final do ano, vou sortear e o ano que vem a gente começa esse processo terapêutico para descobrir de fato quem é você à luz do Eneagrama. Só vai participar quem responder, porque vai ter que escutar o podcast. Vai ter que ouvir o Podcast está podcast. lá no grupo, pessoal. A Cássia está Está no grupo perguntando, está lá também. no grupo. Se alguém entrou depois, eu vou Está lá colocar. no grupo. Hoje eu vou repostar o e-book da Sueli lá no grupo e o podcast novamente, porque tem o pessoal que entrou depois, tá, Sueli? Então, quem entrou depois, eu acho que não viu. Vou repostar. Ok, pessoal. Então, aqui, chegamos ao fim de uma apresentação básica, de uma introdução a essa sabedoria milenar que me pegou, me conquistou, me cativou. Eu tenho crescido muito em direção à minha essência. Não estou no nível máximo, mas cada dia eu subo um pouquinho. Eu acho que a gente está aqui no mundo para isso mesmo, né? Subir um pouquinho o nível de consciência. Cada dia eu me conscientizo mais das coisas que eu preciso me vigiar para eu ser uma pessoa melhor, tá? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Um beijo grande para vocês. Eu pedi mais uma coisa, né, Fernanda? Uma fotinha para a gente registrar. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer um print para postar, eu vou ficar muito agradecida. Eu acho que tem que tirar o Todo mundo abrindo compartilhamento, a tá? câmera. Vou tirar, vou tirar. Então, agora aqui eu já vou E o fechar. pessoal, antes da gente encerrar também, se alguém tiver Ok. alguma dúvida, né, Sueli, pode abrir o microfone, Sim. depois da foto que a gente vai parar a gravação e aí só responder as dúvidas. Tirar nude? Ok. Gente, vamos fazer uma pose, um X. Você bate aí, Sueli? Todo mundo já abriu, Fernanda? Porque eu acho que vai dar mais de uma tela, né? Vou fazer aqui um print, captura de tela. Eu tô com você marcado. Acho que foi. Se mais gente pudesse abrir, ia ser bom, hein? Bom, fiz uma captura de tela aqui, dessa aqui. Eu acho que tem duas. Deixa eu ver se tem duas. 20 pessoas. Eu vou pedir socorro, gente, porque se eu for salvar, eu vou fechar aqui. Alguém pode fazer para mim a captura de tela, passando aí de um para o outro? Porque está dando 3 aqui. Gente, o meu computador, que eu tô, não sei fazer essa captura. É porque a captura de tela, se eu fizer aqui, eu vou ter que fechar vocês, e eu não quero fechar.
Vou pedir socorro aí, quem pode fazer a captura de tela. Bruna, Todo você mundo pode junto. fazer para a gente? Eu Quem estou é vendo bom a aí Bruna na aqui, informática? a tela. Deixa eu tentar aqui, calma aí. Eu não estou conseguindo Todo mundo tenta, ver quem a conseguir marca. tá bom. Quem conseguir tá bom, faz a captura de tela e tá tudo certo. Eu acho que Escutando? tem um jeito também, eu vou melhorar isso, gente. Daqui a pouco eu melhoro isso. É mais um ponto aqui Eu de vou tentar aqui crescimento. também. Tá. Pessoal, então eu estou aqui mais 5 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone. Se eu não souber, eu garanto que eu vou pesquisar e respondo para vocês depois, tá? Mas se eu souber, vai ser um prazer responder agora. A Bruna conseguiu bater a foto. Eu também é só. Ai, ótimo. Obrigada. Você manda para a gente lá no grupo. Aí, pessoal, todo mundo posta nos stories, né? Vamos motivar aí também, né? E como uma forma de agradecimento. A Sueli aqui. Posta lá, marca ela no Instagram e comenta o que vocês acharam da palestra, que foi maravilhosa, viu, Sueli? Muito obrigada pela tua Obrigada, participação, Fernanda. pela disponibilidade, quanto conhecimento. E aqui só tem elogios do chat, viu? E vai ficar aqui que no bom. convite. Se um dia você quiser dar uma formação aqui conosco, eu acredito que vai ter muita gente aqui que se interessou, porque realmente um assunto maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal que acompanhou. Turma de Portugal, 3 horas de diferença. Lá já passam de meia-noite. Nossa Senhora. Muito obrigada pelo esforço. Beijo grande para todo mundo. E até uma próxima oportunidade de encontrar com vocês. Até mais, gente. Pessoal. Tchau, tchau. Agora eu vou parar a gravação, Obrigado. tá, Sueli? Se alguém quiser tirar alguma dúvida,